Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, mais um dia juntos na Palavra de Deus. Eu quero trazer para você nesse dia uma palavra que vai edificar o seu coração sobre crer em Deus, a justiça de Deus aplicada em nossa vida. Está esta palavra em Romanos no capítulo 10, versículo 10 e 11, que diz assim: visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. A Bíblia está nos trazendo aqui coisas que corriqueiramente no nosso dia a dia a gente pode ser de certa forma engodado, enganado pelo nosso próprio coração. Porque ora fazemos uma confissão, daqui a pouco o nosso coração pode estar totalmente averso àquela decisão e àquela situação em nossa vida. A Bíblia está nos orientando aqui de que, olha só, precisamos crer na justiça e precisamos confessar com a nossa boca. No coração se crê para a justiça. Isso quer dizer, justiça de Deus está em que Cristo morreu por nós e fez o que não poderíamos fazer, pagando perante o Pai o preço que não poderíamos pagar. Isso se aplica à justiça de Deus. Então, só por meio de um coração que entende e aceita esta justiça, entendendo em primeira mão que não havia como pagar o seu preço para que você fosse justificado perante Deus, o preço de salvação, se crê primeiramente que Ele fez isso, só Ele podia fazer. Com o coração se crê na aplicação desta justiça. Para que a justiça de Deus opere, a necessidade de uma crença, de um valor dentro de nós gerado, entendendo que esse valor está no valor que há em Jesus sobre a cruz, no Calvário, sobre o preço que Ele pagou por nós, só Ele podia fazê-lo. Quando o nosso coração repousa e crê sobre isso, de Deus é aplicada a justiça, mas uma realidade é que muitas vezes cremos e é aplicada a justiça, mas voltamos atrás, retornamos atrás. Quem sabe tantas outras crenças e valores invadem a mente e querem te fazer você voltar atrás. Você buscou o Senhor, creu nessa justiça de Deus, mas daqui a pouco outros pensamentos, outras situações estão tentando te enveredar por outros caminhos. E aí deixar a clareza deste Evangelho ter o poder que deve ter dentro do coração. Uma realidade que precisamos trazer para a nossa vida, que cremos com o coração e precisamos permanecer. O lugar da permanência é o lugar do desenvolvimento, é o lugar do crescimento, é o lugar que conseguimos andar e progredir. Visto que com o coração nós cremos nesta justiça de Deus, mas que com a boca nós confessamos para a salvação. Isso quer dizer que toda confissão que entendido no coração, aplicado pela justiça de Deus no coração, nós externamos para que para a salvação haja um mover por palavras, um mover por confissão, um mover por crença pronunciada. Tem pessoas que estão distantes da salvação que é em Jesus, sabe por quê? Porque não confessam diante de Deus e dos homens. Essa confissão se faz com a boca, por quê? Porque que se ora e se diz, eu confesso os meus pecados, que Jesus é o perdoador dele, que Jesus muda a minha vida. Por quê? Porque a necessidade do valor das palavras, o poder da palavra, o poder da confissão, o poder de externalizar aquilo que dentro de nós cremos. A boca, ela fala do que o coração está cheio, já é o provérbio, já é o ditado, né? Popular. Mas uma coisa precisamos trazer em nossa vida, de que a verdade bíblica aplicada em nosso coração, ela precisa ser externada na confissão, diante
de Deus, diante da humanidade, diante das pessoas, diante do reino dos homens, do reino do Espírito. Porque uma coisa é, nós confessamos diante do reino dos homens e diante do Espírito nós pensamos que, do reino do Espírito nós pensamos que estamos apenas confessando diante de Deus. Não, estamos confessando também diante do reino do mal, porque o reino do Espírito é dividido entre o reino de Deus e o reino maligno. E quando se é externado e confessado, aí o que acontece? Há um discernimento no reino espiritual, no lado do bem e do mal. Porque Deus sabe a confissão do seu coração sem que você tenha palavras, mas o reino do mal não é onisciente como Deus. Precisa ouvir, precisa de fato ter esse entendimento. Por isso que as nossas orações sempre são confissão. A nossa fala sempre é confissão e nós precisamos trafegar nisso, crendo no coração para a justiça e confessando para a salvação. Desenvolva a tua salvação a cada dia através de quê? De uma confissão, através de externar e falar sempre, e dizer sempre, e trazer para o mundo externo, não é? O mundo interno está aqui, mas o mundo externo precisa sempre estar ouvindo o que vai pelo seu coração. Isso é uma realidade que precisamos trazer na nossa vida diariamente. Queremos muitas vezes bênçãos, queremos até ouvir palavras de tantas áreas que vai nos levantar e nos elevar. Isso é bom e necessário, sim, mas nós precisamos ouvir também esta palavra, do qual nós precisamos com a nossa boca externar, com a nossa boca declarar. O nosso coração, ele confessa e crê para a justiça, mas a nossa boca também traz ao mundo através de testemunho e daquilo que vai dentro de nós, externando diante do Senhor em orações, em testemunho, em lançar para o mundo externo esta crença, este valor que foi gerado dentro do seu coração pelo Espírito Santo. Olha o que a Bíblia continua dizendo, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. E esta é a realidade da vida cristã. Todo aquele que deposita a sua vida no Senhor, não há confusão, não haverá confusão, a pessoa não será confundida. Por quê? Porque Deus é o Deus de toda a clareza, realidade. Deus, Ele é o Senhor, que é a verdade, e a verdade não traz confusão. A verdade não confunde as pessoas, pelo contrário, a verdade vos liberta, como diz João: conhecereis a verdade vos libertará. Mas toda confusão, o que a confusão faz? Ela embola o pensamento, ela embola os pés da pessoa. Toda confusão não tem clareza, não tem nitidez. E o mundo das trevas é assim. Não há luz, não há clareza, não há nitidez, não há visão real. Por isso precisamos estar firmes diante deste Senhor, porque todo aquele que nele crê não será confundido. Será que você tem no seu coração firme um pensamento de que você está confuso, que você não está entendendo? Deus te chama ao esclarecimento a cada dia através da palavra, porque este evangelho não traz confusão, mas ele clareia, ele esclarece, ele te traz mais consciência e os seus pés ficam firmes neste fundamento e nesta verdade. Que o nosso coração medite nisso. Com o coração confessando, nós temos a justiça de Deus, crendo com o nosso coração e com a nossa boca confessando para a salvação, nós realizamos o que é necessário em nossa vida, declarar e entender que jamais, crendo assim, seremos confundidos. Que a sua vida e o seu dia, você possa meditar nesta simples palavra e ela possa produzir em seu coração cada dia mais e mais esta certeza no coração, essa confissão na sua fala, entendendo que você jamais, pelo Evangelho, pelo poder de Deus, será confundido, mas vai viver em clareza, em nitidez, naquilo que você precisa avançar e vencer. Que Deus em tudo abençoe sua vida. Eu já te
convido a estar conosco domingo, 9 horas da manhã, aprendendo a palavra no culto da palavra. E às 18h30, celebrando a Deus, nos alegrando com todas as famílias juntos. Venha-nos estar conosco, nos conhecer e nos dar o direito o prazer de conhecê-lo. Que Deus abençoe você e a todos. Em nome de Jesus, até o próximo momento.